Olá, salve, tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Foto, mensagens e áudios. As provas vieram à tona e são praticamente irrefutáveis. Mauro Cid mentiu e mentiu repetidamente na delação premiada que dá base ao processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados são acusados de tentativa de golpe de Estado no país. Mais do que mentiras, os vazamentos dessas conversas mostram um Mauro Cid inconformado com a maneira como a Polícia Federal e a PGR conduziam os depoimentos, a todo tempo tentando colocar palavras na boca dele, buscando coagi-lo a concordar com teses prontas. E agora, o que o STF irá fazer? Vai salvar a dignidade da corte e anular toda a delação e as provas dela decorrentes? Ou vai insistir numa narrativa que está praticamente desmoralizada pela força dos fatos? A corte vai precisar de um novo processo para tentar manter Bolsonaro fora do jogo? Bom, esse é o tema do Última Análise de hoje e vamos discutir também outras implicações dessa história toda. Para debater tudo isso, estão aqui no estúdio com a gente o Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Tudo bem, Tosi. Boa noite. Salve, Anne Dias. Bem-vinda. Muito boa noite, um prazer estar aqui. E no telão, o André Marcília. O Marcília vai ter um gostinho de déjà vu, porque antes nós já falamos do Mauro Cid, Marcília, mas não é que o homem não nos deixa em paz, nem o STF. Tudo bem, Marcília? Tudo bem, Tosi. Pois é, o Cid, eu durmo com o Cid e acordo com o Cid ultimamente, obviamente com todo respeito ao Cid. E, enfim, deixa pra lá. Fala pra esposa deles. Entendemos a metáfora, Marcília. Pois então, o ministro Alexandre de Moraes, a PGR e a Polícia Federal devem estar arrependidos de terem jogado todas as fichas na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. As revelações supostamente bombásticas e comprometedoras para o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados acabaram virando uma bomba contra a própria investigação. O advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa do coronel Marcelo Câmara, divulgou gravações de conversas que teve com Mauro Cid no ano passado, quando o Cid já estava sob juramento de não mentir na delação. E nas conversas, Cid relatou um cenário em que as perguntas eram direcionadas a pontos específicos e quando as respostas dele não estavam alinhadas, eram simplesmente cortadas. Cid afirmou também que nunca teria usado a palavra golpe na delação para acusar o ex-presidente Bolsonaro. Cid falou muito mais e a gente vai analisar as inconfidências do tenente-coronel fofoqueiro e as consequências que elas podem ter para toda a peça acusatória do STF contra Jair Bolsonaro e outros 30 réus no processo que apura a trama de golpe de Estado no Brasil. Bom, vamos então aos áudios. O advogado que gravou a conversa apontou que Cid era delator, mas também se mantinha como admirador fervoroso de Bolsonaro. Tanto é que numa das mensagens, ele disse que jamais teria usado a palavra golpe na delação. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado. Você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, se até condição psicológica que eu tava na hora ali. Porra, a quantidade de palavras de golpe que ele botou. Cara, eu não falei golpe uma vez. Está aí o primeiro áudio para a gente abrir a nossa conversa aqui. E eu tive a curiosidade de olhar no depoimento, no interrogatório da semana passada do Mauro Cid, perante o STF, e procurar ali quantas vezes ele usou a palavra golpe. Ele usou uma vez. Nesse interrogatório ali, ele está falando da delação, né? No interrogatório ele usou uma vez num contexto lá de uma argumentação, mas ele realmente pouco uso fez dessa palavra ou quase não fez uso da palavra golpe, como admitiu nessa Inconfidência. Como que vocês, aqui os dois aqui que não debateram esse tema ainda, o Marcília vai revisitar vários pontos aí, como que você, Kilter, vê essa negativa e essa primeira declaração do Cid nesses vazamentos, que o próprio STF foi obrigado a colocar, abrir, né, no inquérito, porque o advogado de defesa, agora que iriam contra o réu dele, que ele defende, ele resolveu trazer essas provas à baila, provas inclusive que estavam já publicadas parcialmente na revista Veja. Tosi, eu acho que não tinha nem como ele falar a palavra golpe, porque não existiu golpe.
Não houve golpe, não houve tentativa de golpe, então não faria sentido nenhum o próprio Cid, numa delação à Polícia Federal, ou à STF, um interrogatório, o que seja, ele usar a palavra golpe, porque a realidade é essa, não é a versão dele dos fatos, é a versão da realidade. Não tinha planejamento nenhum, o Exército estava planejando golpe nenhum, Jair Messias Bolsonaro não estava planejando golpe algum, e por que ele ia falar disso então? Quem queria colocar palavras na boca dele era Alexandre de Moraes, era o STF, que já tinha a narrativa pronta, como ele mesmo falou depois que vazou as mensagens da primeira vez que vazou na Veja. Ele falou, olha, ele já tinha uma narrativa pronta, queria que eu seguisse. É exatamente isso. Queriam que ele falasse do golpe, queriam que ele falasse que Jair Messias Bolsonaro planejava o golpe, queriam que ele falasse que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o que fosse, estavam todos alinhados com o golpe. Mas isso não é verdade. Eu lembro vocês que a primeira prisão de Mauro Cid, em maio de 2023, foi por motivos de suposta fraude no cartão de vacinação. Ele ficou preso quase 9 meses para dar depoimento depois sobre golpe de Estado. Ou seja, há uma completa deturpação da verdadeira justificativa para manter Mauro Cid preso. E daí, beleza, ele firma o acordo da delação premiada, ele é solto depois disso, depois que ele dá a delação, vaza na Veja a questão da delação dele, as mensagens, e aí ele volta para a prisão, prende ele de novo. Para quê? Para que ele desse uma nova delação, um novo depoimento, falando que aquilo não era verdadeiro. Falando que a Veja estava errada, que não tinha nada disso, que ele estava certo, a primeira delação valeu. E aí ele foi preso de novo em março de 2024 para fazer valer a sua delação. E era isso que o Alexandre de Moraes queria. Agora acontece exatamente a mesma coisa. E vai lembrar que um dia depois que vazou isso daí, eles ordenaram a prisão do Mauro Cid. Sai a ordenação de prisão do Mauro Cid e tal. Ele é preso e solto. foi expedido mandado de prisão, ele foi preso e foi solto. Ou seja, o Alexandre de Moraes percebeu que ia ficar insustentável fazer ele manter o seu depoimento de novo, mais uma vez. A pessoa acho que foi mais presa e solta no Brasil em um espectro de 2 anos. E falou, não adianta, vou ter que manter aqui sozinho. Vou ter que segurar a onda, eu como ministro. Com o interrogatório dele, com o que já tem, com tudo mais. Aí quando o advogado do Bolsonaro, que já sabia dessas mensagens, que já sabia dessas conversas, porque perguntou para ele no interrogatório se ele usava o perfil da esposa dele, se conhecia o perfil da Gabriela e tudo mais, ele já tinha conhecimento de tudo isso, os advogados do Bolsonaro entram com o pedido da anulação da delação do Mauro Cid, e o que acontece? O Alexandre de Moraes nega. O que justificativa? Sabe Deus. Deveria ter anulado. Todo embasamento jurídico, toda a legislação aponta para que fosse anulado. Se violou ali a sua delação, o segredo de justiça, enfim, tudo que deve acontecer, foi violado várias vezes, 2 vezes. Foi preso solto. Depoimento, interrogatório, delação e anulou. E agora, como é que fica? O Alexandre de Moraes teve que sustentar a farsa sozinho, sem depoimento, porque a única coisa que sustentava de pé essa farsa da narrativa golpista era a delação do Mauro Cid, que agora tem se comprovado cada vez mais uma delação conduzida, uma delação com o objetivo final de sustentar uma narrativa, então teve que se anular. Mas o Alexandre de Moraes preferiu sustentar e falar, não, deixa que aqui eu mato no peito, aqui eu sou camisa 10, no STF eu mantenho a narrativa do golpe, não vou anular nada, e manteve. E aí, a gente pode até falar disso depois, no mesmo dia, volta o negócio da BIM e a questão dos Bolsonaro, pai, filho, Carlos, enfim, é uma outra questão para a gente tratar. Perfeito. Inclusive, sobre essa questão do Mauro Cid não ter a delação anulada, né? A gente pode observar o caso do Braga Neto, que foi preso, está preso por supostamente ligar para o pai do Mauro Cid, quando foi comprovado que foi o pai do Mauro Cid que ligou para ele, porque são amigos de longa data, e aí prendem um cara do nível do Braga Neto, que serviu tanto para o Brasil, deixam ele na cadeia por interferir nas provas, mas a delação do Mauro Cid, quando ela é comprovada, é ilegal, porque ele diz que não acessou nenhuma rede social para falar com ninguém, não abriu nada sobre o processo com ninguém, descobre-se que é mentira, que tem provas, ata notarial, a gente ouviu esse áudio, vamos ouvir mais áudios ainda, né, sobre essa situação, e a delação segue intacta. E isso porque a gente está falando de um processo de golpe de Estado, que é um processo, um julgamento de um nível gravíssimo. Se houvesse uma tentativa de golpe de Estado, é algo extremamente grave, em que só tem como prova uma delação premiada. É a única coisa que sustenta. E aí, quando ela cai por terra, porque ele mente durante o relatório final, aí, veja bem, não é bem assim. Mas para prender o Braga Neto, 2 toques, para colocar ele na cadeia preso, para não invalidar as provas. Então, é mais um
caso, né? A gente já vem discutindo isso há bastante tempo, sobre como a STF tenta montar uma narrativa de golpe e usa todos os fatores, sem contar o 8 de janeiro, aquelas manifestações em que as pessoas estão até hoje presas, sem provas nenhuma, vasculharam o celular, vasculharam tudo, não tem ligação nenhuma com nenhuma tentativa de golpe. Soma-se todos esses relatórios, depoimentos, testemunhas, não se sustenta e aí cai o Mauro Cid, cai a delação dele, mas segue intacta, tá tudo bem, segue o jogo, vamos achar mais coisa, né? Eu até vi um tweet do Marcília hoje falando sobre isso, falando que quando cai um delator, começam a se encontrar outros delatores, daí que surge a situação da BIM, que a gente vai discutir mais pra frente, enfim. Mais um capítulo dessa bizarrice jurídica para tentar estipular como golpe algo que passou muito longe de ser um golpe, não chegou nem perto de ser um golpe com todas as provas que a gente tem hoje. Deixa eu contar uma historinha para o Marcília antes de ouvir a opinião dele. Marcília, anos atrás, no programa de televisão, estava havendo um debate se estrangeiros poderiam ocupar mandatos eletivos, poderiam ser deputados. E naquela eleição aqui no Paraná tinham sido eleitos 2 estrangeiros. Um se chamava Miran Piri, iugoslavo, e o outro era Jacinto Simões, um português. E aí o constitucionalista, o jurista Pontes de Miranda, que o Marcília deve conhecer, tinha feito um parecer contrário à eleição de estrangeiros. E perguntaram para esse deputado eleito, que era iugoslavo, o que ele achava do parecer do Pontes de Miranda. E aí ele disse assim: esse Pontes de Miranda, grande fofoqueira. Grande fofoqueiro esse Mauro Cid, Marcília. Olha, só para vocês saberem como o Tosi é velho, eu aqui acabei de pegar Pontes de Miranda quando ele morreu, em 1979. Ele morreu em 79. Imagina a história do Tosi. Quando que não foi? Acho que meu pai tinha... Eu não fui testemunha disso, viu, Marcília? Eu li também a respeito, como a gente lê sobre os clássicos, inclusive os clássicos da sua época, lá de Cícero e de Roma, etc. Pontes de Miranda, que foi um jurista clássico, né? É um ícone, assim como Rui Barbosa, esses grandes nomes. Como eu já fiz esses comentários, você falou que ontem a gente conversou disso, eu vou aqui fazer esses comentários. Até vou comentar, eu ia fazer comentários até de moda, que eu estou vendo aqui o Kilter, muito bem trajado com a parte esportiva, né? Eu gosto disso, a parte de baixo mais esportiva, a parte de cima com uma bela gravata, muito formal, a Ana Dias com Sharp, lindíssimo. E o Tosi e eu, que somos velhos, aqui a gente está vestido de velho, né, Tosi? A gente não tem essas pretensões mais, né? Nosso tempo já passou. A gente já tá saindo do palco da existência. Enfim, belo jeito. Menos, Marcília, menos. Eu evoquei o Pontes de Miranda aí, mas foi por outros motivos, não por causa da... Tô meio dramático hoje. Mas tudo bem, é o frio. Mas vocês curitibanos se vestem muito bem, é um povo muito bonito e que se veste muito bem. No frio, sobretudo, isso fica evidenciado. Mas, voltando à vaca fria, né, eu acho que essa questão do Cid, né, é bom, a Anne até levantou esse tweet que eu tinha feito. Veja, eu acho que assim, a gente precisa entender o time, né? Ninguém mais disfarça. Então, o Cid é pego na mentira no domingo. Aliás, não é qualquer mentira, hein? Vale dizer que saiu hoje uma notícia, ontem, que ele tinha conversado com o advogado do réu. O cara conversa com o advogado do réu. Imagina só, se você tem um dever de sigilo, e aí você conversa com o advogado réu. E eu tava hoje, agora há pouco, num debate aqui com uma professora que defendia que as delações do Cid não contaminavam a credibilidade do processo. A minha fala começou dizendo qual credibilidade que tem esse processo, porque eu concordo que não mudou a credibilidade, porque não tinha credibilidade nenhuma. Então, quem não tem credibilidade continua sem. Mas o meu ponto aqui é como é que você pode manter, né, acreditar que exista credibilidade numa delação que o cara conversa com o advogado do réu. Você contamina o processo inteiro. Imagina só um delator que tem que delatar os réus conversando com o advogado do réu.
É óbvio, é a mesma coisa E aí, veja, e aí, em algum momento nesse país, em algum momento pretérito nesse país, nós condenamos veementemente as pessoas que supostamente estavam, os juízes que supostamente estavam falando com procuradores, sendo que a gente sabe que no dia a dia de qualquer juízo, o juiz está tão próximo do Ministério Público o dia inteiro ali que ganha-se até uma intimidade, é natural, todo mundo sabe, o juiz passa o dia inteiro fazendo audiência com os procuradores, é assim em qualquer lugar do Brasil, mas não, aqui a gente está falando de um delator, olha só, que tem que delatar o réu, conversando com o advogado do réu, contando lá detalhes. É mais do que fofoca, é intromissão que contamina o processo de tal maneira que é óbvio que essa delação não para de pé. E as pessoas que acusaram, né, lá atrás essas possíveis conversas entre juízes e procuradores são as que agora olham para isso tudo e falam assim, não tem nenhum problema, a credibilidade aqui é total, pode o delator fazer um churrasco com o réu, que tudo bem, depois no dia seguinte ele vai lá e delata o réu, quer dizer, olha onde nós estamos, e olha que o ministro Moraes mantém tudo isso de pé, dizendo não é o momento adequado. Não é o momento adequado. E qual que é o momento adequado, então, para falar disso? Ele entende o seguinte, não é a hora. Não é a hora? Pô, se você pega alguém mentindo, qual que é a hora, então? Qual a hora certa de contar que houve uma mentira? Pô, a hora é essa, é um fato novo. Se é um fato novo, tem que ser mostrado. Todo fato novo, isso é da nossa legislação. Os fatos novos devem ser alegados na hora em que eles são descobertos e revelados. O código, isso está implícito no Código de Processo Penal, isso está implícito no Código, está explícito no Código de Processo Civil e está implícito na nossa Constituição, porque é óbvio. Se fato novo não fosse bem-vindo num processo, então, por exemplo, uma pessoa está presa por uma razão, você descobre que aquela razão não existe mais, ela continua presa para sempre, só porque lá atrás houve uma determinação de prisão. Aliás, é um bom exemplo que a Anne levantou do Braga Neto. Pouco importa, sinceramente, hoje em dia, se o Braga Neto tumultuou, não tumultuou, ligou, não ligou, foi ele que ligou ou não. O ponto é o seguinte, essa investigação que ele teria tumultuado nem mais existe. Como é que uma pessoa segue presa por tumultuar uma investigação que acabou? Quer dizer, olha o lugar em que nós estamos. Então, o cara vai lá e continua preso por tumultuar um processo que nem existe mais, uma investigação que nem existe mais, e a gente pega um delator na mentira e o Moraes vira e fala, não é hora. Qual é a hora? Quando todo mundo estiver condenado, cumprindo pena, aí é hora de pensar se esse delator é bom. Quer dizer, é um horror o que a gente está vendo, mas como eu sempre digo, é um processo político, começa do fim para o início. Do fim para o início é todo mundo condenado, e aí vamos construindo o processo de lá para cá. E é isso que a gente está vendo. O CID não pode cair. Eu tenho dito isso, eu falei e vou dizer de novo, o CID é que nem, aqui talvez seja uma comparação indelicada, mas é que nem uma ex-mulher que você precisa, um casamento falido que você precisa manter enquanto você está criando seus filhos, sabe aqueles casais que mantêm a relação só porque eles querem que os filhos não sejam abalados? É isso. Quais são os filhos aqui? As condenações. Para que as condenações sejam mantidas, criadas e cresçam, eles precisam manter essa relação que é mais do que indigesta entre CID e STF. Pois é, o que o Marcílio está dizendo já é o posicionamento do Alexandre de Moraes, que diante dos pedidos dos advogados dos réus para anular essa delação, ele disse não é momento ainda de analisar isso, no momento correto será analisado. Meio sem rumo, né? Meio sem explicações, então preferiu não explicar nada e usou esse recurso de dizer que não é hora. Bom, vamos a mais um áudio do CID. Ele, nesse trecho, faz um retrato do drama familiar que estaria vivendo e diz que a família sofria. Você, o Paulo, o Vanguard, me ajudando com o Giovanna, pô, você não sabe como... Até me emociono quando eu falo, porque são coisas assim que é só quando a gente passa que a gente vê o problema mesmo. Né? Porque assim, uma coisa é você, a gente apanha, fica presa, mas quando você vê a família sofrendo por sua causa, aí o negócio pesa. Aí o negócio pesa, a gente aguenta muito. Quando você vê a família se lascando, minha filha sendo hostilizada por professora de esquerda na escola, não indo mais para a escola, ficando em casa o dia todo. Então é complicado. Essa fala do Mauro Cid, citando a família, né? Quando vê a família
sendo machucado, a família sendo pressionada, aí pesa. Isso bate muito com aquela situação diante de Moraes, em que o Moraes falou para ele, você vai se emendar e vai dizer o que precisa ser dito, porque senão você sabe que a gente vai para cima do teu pai, da tua esposa, da tua filha. Os áudios se conectam com aquele fato, com aquele outro áudio, aquela outra gravação. Que eu tenho. O Cid, o Tosi, é bom que a gente tenha acesso a esses áudios, a esses bastidores de tudo que está acontecendo, pelo menos de uma parte do que está acontecendo, porque a gente pode ver a realidade, né? Como ele estava sentindo no momento do depoimento, como ele está sentindo em relação a toda essa trama golpista, ao julgamento do STF, à delação que ele deu na Polícia Federal, porque aí a gente passa da barreira da política, da visão ideológica e vê o lado humano. É uma pessoa, no fim das contas, uma pessoa que tem esposa, que tem filhos, que tem boletos, contas para pagar, que tem que dar um futuro, um rumo para a sua vida e está passando por tudo isso, por algo que ele não tem culpa nenhuma. Ele não matou ninguém, ele não roubou nada, não foi ele que roubou o INSS, não foi ele que roubou a Petrobras, ele não cometeu crime nenhum, mas está nesse prende, solta, depoimento aqui, depoimento lá, não sai do Brasil, perde, enfim, os direitos e fica nessa situação. E aí eu lembro que a gente tem acesso a tudo isso em relação ao Mauro Cid e a gente presta solidariedade a ele, tudo que está passando. Imagina os mais de 500 presos políticos do 8 de janeiro. A situação que cada um deles não passa. Muitas vezes tinham uma remuneração ainda menor que a do Mauro Cid. Muitas vezes tinham uma estrutura ainda menor, tinham menos fatos, tinham menos acesso à informação, mas estão lá, condenados à prisão, 10, 12, 14 anos, com família em casa, mãe de filhos pequenos, presa em cárcere privado, fechado. Ou seja, a Débora, que estava em liberdade provisória ali, regime aberto, agora vai voltar para o privado porque o STF negou, para o privado não, para o fechado, porque o STF negou o recurso. E aí a gente começa a solidarizar, poxa, imagina essas outras pessoas. Então o Mauro Cid foi feito de exemplo, né, porque estava próximo do Bolsonaro, era ajudante de ordens, em momento nenhum, nada do que ele falou, nenhum dos seus depoimentos, nenhum dos fatos que ele trouxe corrobora com essa ideia de golpe. Agora imagine quem se manifestou do 8 de janeiro sem nem saber, sem nunca ter falado com o Bolsonaro, sem nunca ter participado de organização de golpe nenhum, sem o aval do Exército para nada. Ou seja, parece que estão pegando essas pessoas para empurrar ali uma narrativa e o custo disso é destruir centenas e centenas de famílias no Brasil. Você colocou um ponto importante que é do que ele é acusado e do que ele está sendo condenado, né? Voltando à vaca fria aí, ele é condenado, é acusado, claro, no contexto de golpe, etc., nessa narrativa, mas se a gente reduzir ao mínimo ali, ele está sendo condenado por causa da adulteração de um cartão de vacina. E isso um camarada simplesmente arrebenta com a vida dele e dos familiares dele por causa da adulteração de um cartão de vacina. Imagina aqueles garotos antigamente que adulteravam carteira estudantil para entrar no cinema, ou coisa do gênero, né? Quantos anos de cadeia não escaparam? Não estou falando que não deva ser punido, mas vamos e venhamos, né? Você está devendo IPTU, a gente te prende porque você está devendo uma parcela do IPTU e na prisão começa a perguntar, tá, mas e aí? Você viu na tua rua lá alguma movimentação estranha da direita, do não sei o quê? Mas peraí, você não me prendeu por causa do meu IPTU? Não, mas a gente tem que resolver esse problema aqui, você estava lá no dia mesmo, você participou, você conheceu as pessoas, o que aconteceu na tua rua? Não faz sentido nenhum. Prenderam ele por um motivo, pediram para ele dar explicações sobre outro motivo, e agora quando sai na imprensa, ele volta a ser condenado. Não faz sentido. Ô Marcelo, você está com o teu IPTU em dia aí, né? Mais ou menos. Não, tô em dia. Perfeito. E lembrando que na pandemia a gente viu mais exemplos de pessoas que adulteraram, né? Que falaram, não, eu me recuso a tomar vacina, mas precisa do cartão de vacina para ir em um determinado lugar, em outro, e adulteraram. E, enfim, a gente fica sabendo dos casos, mas você pensa tudo isso que aconteceu com o Mauro Cid depois disso. De qualquer forma, a sua fala me fez lembrar um restante do áudio dele, que ele fala ali, quem que vai me defender agora, né? Os parlamentares não vão estar comigo, o Bolsonaro acabou de colocar 1 milhão de pessoas na Paulista para defender ele, ninguém vai estar do meu lado. E de fato é algo complicado, porque ele ali como assessor especial do Bolsonaro, ele vai para essa posição de delator, delatar algo que nem existe, então como é que ele vira delator de um crime que é um crime impossível, no fim das contas? Ele mesmo diz que não houve golpe, que nunca falou a palavra golpe, então ele sai de uma posição de uma pessoa aliada ao Bolsonaro para ser o opositor do Bolsonaro, ainda conhecendo o Bolsonaro, todas aquelas pessoas envolvidas, ele vira o traidor. E realmente ninguém apoia ele mais, porque as pessoas que foram naquela manifestação, as pessoas de direita estão apoiando o Bolsonaro e todos aqueles outros que estão sendo condenados,
as famílias que estão presas, né, as mães de família, os pais que estão presos, mas o Mauro Cid se tornou realmente o grande vilão dessa história, porque ele decidiu assinar essa delação premiada porque estava sendo ameaçado, porque já tinha sido preso, porque o Alexandre de Moraes ameaçou a família dele. Tem vários motivos para ele ter feito isso, mas ele está numa encruzilhada agora. Ninguém apoia o Mauro Cid mais. Nem a esquerda, porque a esquerda não apoia ninguém dessa turma, muito menos a direita, que viu ele delatando um crime impossível. Então é complicado, eu entendo esse lado humano, também me solidarizo quando eu escuto ele falando que a filha dele está sendo ameaçada, hostilizada por professores. Então é difícil, enfim, ameaças à família, triste. Mas ele se colocou nessa situação, ele não foi uma pessoa estratégica nesse momento, ele não foi fiel, leal às pessoas que ele deveria ter sido, deveria ter segurado a bronca. Talvez porque estava sendo ameaçado, poderia ter ficado mais tempo na cadeia. Ele tem os motivos dele, né? A gente não sabe bem. Mas é uma situação realmente muito delicada. Até porque o Felipe Martins está preso até hoje e não delatou nada, né? Então pois é um outro exemplo E também. ele Mas menciona aquela o história, Felipe né? Martins nesses áudios também. Quanto tempo a pessoa suporta na cadeia, né? A pressão de Pois é, estar exatamente. atrás, Dos jogos, né? atrás Aqui, das celas, atrás das grades. Vamos ouvir mais um trechinho aqui do áudio do Mauro Cid, para a gente avançar, daí já passo para o Marcília. O tenente-coronel, o delator, seguiu na mesma toada de queixas e reclamou de ter de aguentar sozinho todo o peso da investigação. Acompanhe. E vou dizer, mais um desabafo. Mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo tá enrolado. Vê quem se Vê quem se ferrou, quem perdeu a carreira. Quem teve o pai, a esposa, a família toda investigada. Até a sogra falecida há 10 a 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã. Todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tudo bem, tá todo mundo ferrado, mas o Coronel Câmara estava na reserva, já estava no grupo. General Braga Neto, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. General Heleno chegou no topo, reserva. Presidente, ganhou milhões na Olimpíada, chegou ao topo, tudo bem. Todo mundo no meu par. Quem perdeu tudo? Fui eu. E eu, né? Eu ainda inventei de pegar um advogado por fora, né? E ainda estou pagando, estou acabando com a vida financeira da família. Então, assim... Então, assim, né? Assim ficou a situação do Mauro Cid, dizendo ali que teve alguns pips ali, né? Para cobrir, até para não evitar problemas aí na transmissão no YouTube, mas ele usou palavras de baixo calão mesmo para dizer que ele estava se ferrando e outros adjetivos aí sozinho. Mas isso era, de certa forma, previsível, né, Marcília? Ele dá a entender que os outros saíram por cima, mas ninguém está saindo por cima nessa história dos que estão sendo acusados na trama golpista. Claro que a situação dele, como carreira militar, que talvez pudesse ser recuperada, a delação premiada previa, né, que ele fosse reconduzido à sua carreira em pouco tempo e digamos, recebesse essa anistia, Marcília. Só que do jeito que as coisas estão hoje, isso é muito improvável. Veja só, é muito difícil a gente julgar os outros, né? A gente saber exatamente o que se passa na cabeça das pessoas, sobretudo quando elas estão privadas do básico, que é a liberdade. Aliás, é nessas horas, quando a gente perde a liberdade, por isso que é muito cruel esse tipo de situação, porque é quando a gente perde a liberdade que a gente descobre o que ela é, né? Eu sempre digo, defina a justiça. Quero ver alguém definir justiça. O cara defina injustiça. O cara sempre tem um negócio na cabeça. Opa, injustiça é isso. Porque eu vivi isso e eu sei o que é. Então defina a liberdade. A pessoa nunca sabe. Agora, tira a liberdade da pessoa, a pessoa entende na hora o que é a liberdade. A gente descobre muitas vezes aquilo, o conceito das coisas quando perdemos as coisas. Amor é assim também, já que... só para não ficarmos apenas na dureza dos conceitos. Mas, seja como for,
É também nesses momentos que a gente descobre conceitos como resiliência, é nesses momentos que a gente descobre conceitos como perseverança, é nesses momentos que a gente descobre conceitos como hombridade, é nesses momentos que a gente descobre alguns conceitos como resistência, descobre a própria força, descobre a própria coragem, é também nos momentos de dificuldade. Então, aí cada um também, enfim, toca a vida do jeito que acha que deve tocar. Não deve ser fácil, claro, ele se coloca como uma vítima disso, mas como você bem disse, né, Tosi, quem que não é vítima disso? Aliás, quem de nós hoje em dia não é vítima disso? Que jornalista que se sente confortável no estado de coisas que estamos? Tirando aquela meia dúzia que está ao lado do poder e fica conversando com o poder por WhatsApp. Tirando meia dúzia de advogados, né, que entram às vezes ou conversam com ministros ou se sentem confortáveis de andar por aí em trajes de banho dentro dos tribunais. Quem que hoje em dia se sente confortável no país que está? Né? Então, todos nós somos vítimas disso. É necessário que a gente saiba também que ao enfrentar ou não com coragem situações como essas, nós fazemos ou não a nossa parte para sairmos também disso. Vamos para o próximo áudio? Vamos lá? Nesse outro Posso áudio. só fazer uma observação vamos lá. desse daí, Tosi? Estava esperando você definir a batata, mas essa, é claro, a gente nunca julga, né, o sofrimento alheio. Então, claro, o Mauro Cid está sofrendo, foi preso, sua família tem contas a pagar, etc. Isso que o Marcília falou, eu assino 100% embaixo. Mas acho que também foi uma visão muito individualista do Cid, quando ele fala só eu me ferro, só eu tal, porque a Polícia Federal, o STF, foram atrás de muita gente. Sem mencionar, claro, essas famílias dos presos políticos, que eu já comentei aqui, que são pessoas muitas vezes desconhecidas, fora dos holofotes. Nós tivemos pessoas também de alto escalão que estão sendo perseguidas pela Polícia Federal e pela STF. Eu fiz uma listagem aqui, uma listagem inclusive do final do ano passado, eu até preciso atualizar essa lista, de deputados e senadores perseguidos pela Polícia Federal e pela STF por uma suposta trama golpista. E, né, para começar, André Fernandes, Clarissa Tércio, Silvânia, a Silvia Waiapi. Em janeiro de 2023, os 3 deputados foram alvos da Polícia Federal e STF, inquérito que investigava postagens que teriam incentivado o golpe do 8 de janeiro. Marcos Duval, a situação do Marcos Duval também não foi nem um pouco fácil. Em fevereiro de 2023, o senador foi alvo de investigação da PF, a pedido de Alexandre de Moraes, por ter participado de uma reunião com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira. Aí vai lembrar que ele teve as suas contas e bens bloqueados. Ficou dormindo no Senado, não teve acesso ao seu próprio dinheiro, foi uma situação complicada, passaporte cancelado. Essa foi a situação do Marcos Duval. Sérgio Moro foi acusado de extorsão pelo operador da Odebrecht. O ex-ministro Ricardo Lewandowski determinou a abertura de investigação contra Moro e Deltan Dallagnol em abril de 2023. Deltan Dallagnol foi cassado, era deputado federal e foi cassado. Michele Bolsonaro, alvo de investigação e quebra de sigilo pela Polícia Federal em agosto de 2023 no caso das joias. Carlos Jordi, alvo de busca e apreensão. Não é nem um pouco fácil a Polícia Federal bater na tua porta com um fuzil, fazer uma varredura lá. Com o Geyer aconteceu a mesma coisa. Alexandre Ramage e Carlos Bolsonaro, nesse caso da BIM, que agora foi ressuscitado, vão ter que, né, prestar novos depoimentos. Nicolas Ferreira, em fevereiro de 2024, o deputado foi alvo da investigação da Polícia Federal e STF por chamar o Lula de ladrão. É claro que o dele não avançou, a figura pública é grande, as consequências seriam muito piores. Gilvanda Federal, alvo da PF, a pedido de Flávio Dino no mesmo mês que o Nicolas, por ter chamado Lula de ladrão. Enfim, a lista continua. Eduardo Bolsonaro, Cleitinho, Carla Zambelli, Zé Trovão, Gustavo Geyer, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto e o próprio Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, a lista de pessoas atingidas é muito extensa. O próprio Felipe Martins, que a gente já comentou, que está preso. Então, é muito difícil a gente falar só eu me ferro. Não. Todo mundo na direita está sofrendo algum nível de perseguição. E é preciso abrir um parênteses aí também, porque quando ele diz que só eu me ferro, mas espera aí, e não é uma delação premiada? Teoricamente ele tem um prêmio, né? Ele está trocando essa conversa dele por um prêmio. Era para ter, né? Mas aí quando você come o pão que o diabo amassou, geralmente você fica sem alimentação, né? Então é isso. A diferença dele para essa lista, na minha visão, é que ele optou estar do outro lado. Ele optou ser o delator premiado nesse momento. Então é incomparável. É claro que ele não vai ter o apoio que o Deltan teve, que o Marcel tem, que todas as pessoas que são sim perseguidas e têm a vida vasculhada têm. Ele escolheu estar desse lado. E ninguém realmente vai apoiar ele nesse momento.
Tosi, esse é um ponto essencial. De fato, a Anne, o que o Tertão estão abordando muito bem essa questão, porque a gente percebe nessa fala do Cid, né, tem uma questão emocional ali, né, de, poxa, só eu não... Aliás, em um outro áudio, não sei se esse vai ser levantado, mas ele chega a dizer, alguns veículos só apoiam o Bolsonaro, ou qualquer coisa do gênero, não me lembro, alguma coisa assim, quando é alguma coisa ruim, sempre sou eu, quando é alguma coisa boa, é sempre em favor do Bolsonaro. Quer dizer, tem uma carência ali afetiva que é difícil, né? É difícil você querer receber acolhimento depois de delatar os coleguinhas, né? Então, assim, meu caro, você é escravo das suas escolhas. Eu gosto muito desse último livro do Jordan Peterson, que até veio aqui dar uma palestra, estive presente, um evento gigantesco em São Paulo, e o livro dele é ótimo nesse sentido. Ele fala um negócio que é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que é o seguinte: meu caro, se você tem uma responsabilidade, você tem que arcar as consequências das suas responsabilidades. A vida adulta exige sacrifícios, e as suas escolhas, portanto, são sacrifícios que nem sempre vão ser positivos. Você tem um filho, você tem que saber que ele vai chorar, e você vai ter que aguentar a bronca do choro dele, né? A vida não é só boa. E aí que tá, o cara resolveu delatar, é óbvio que não vai receber acolhimento. Durma com um barulho desse também. Bom, vamos a outro áudio em que o Cid reclama que a repercussão dos abusos do STF fica restrita às redes sociais e que nem o Congresso nem as Forças Armadas estavam reagindo como deveriam. É porque não tem apoio nenhum. Zero. Quem vai me apoiar? Rogério Marinho? Não vai. Os deputados, os senadores de direita não vão me apoiar. E quem vai me apoiar? O povo? Né? Para pensar um pouquinho. O presidente botou mais de 1 milhão de pessoas agora na Paulista. E aí? O que mudou? Nada. Zero. Os ministros falaram que não vai ter anistia. O Rodrigo Pacheco falou que não tem anistia. E aí? Nada. Quantas queixas, crimes ou denúncias, alguma coisa, os deputados, os senadores de direito já fizeram ao STF quanto que está acontecendo? Nenhuma. Ninguém faz nada. Ninguém se mexe. Todo mundo na mídia social brigando. Então, assim, é um jogo sem força. As Forças Armadas vão fazer uma coisa? Não vão fazer nada. Meu pai fala com todos os generais 4 estrelas. Todos os generais 4 estrelas estão sabendo que está... Pois é, aí de novo uma inconsistência. Nós temos um delator que está contribuindo para acusar determinadas pessoas e por trás das cortinas fica falando assim, o pessoal não está reagindo, não estão contestando, ninguém faz nada. É bipolaridade, não é, amigos? É engraçado, né? Porque uma hora ele chega a mencionar, não, porque os deputados não estão falando nada dessa perseguição do STF. Meu amigo, a gente só fala disso. Todo programa que a gente vem aqui é sobre a perseguição do STF. Sempre que algum deputado, senador vai subir na tribuna de direita, sempre menciona Alexandre de Moraes, a STF, perseguição que está acontecendo, a censura. Isso é o que mais se fala. Talvez ele não tenha visto isso dentro da prisão, depois de ter delatado, feito o acordo e tudo mais. Mas assim, é completamente incoerente falar isso. Por que não menciona o nome dele? Menciona o Daniel Silveira, menciona o Felipe Martins. Por quê? Porque eles estão lá, quietos, sofrendo. Porque escolheram estar do lado do Bolsonaro e agora estão sofrendo essa consequência. Ninguém vai prestar solidariedade a um traidor, a quem vê como um traidor. Quem entrega os amigos, quem entrega os parceiros. Por mais que esteja sofrendo, por mais que esteja preso, e claro, é preso injustamente, merece um processo justo, independente da pessoa. Mas é claro que os deputados sempre vão se falar e vão usar de exemplo aqueles casos que se manteram fiéis. Mas eu pergunto, será que ele não tem um pouco de razão no seguinte sentido, de que as Forças Armadas não se manifestaram, não digo como instituição defendendo ou não a tese do golpe, não nessa seara, mas no sentido de institucionalmente defender ou emitir alguma nota, ou seja, a Vila Militar e outros organismos, ou mesmo o Congresso de uma forma mais ativa, se posicionar contra as decisões abusivas de Alexandre de Moraes, porque a impressão que tem é que realmente o Alexandre de Moraes conseguiu intimidar e calar todas as vozes que podiam ser dissidentes, né? Desde, como eu disse, as Forças Armadas, e o Cid disse, até a própria OAB, que está muito alinhada com ele, e outras instituições que não se manifestam. Uma parte da imprensa, como a Gazeta do Povo, critica, expõe, né, contesta, mas, regra geral, todo mundo está passando pano.
Perfeito, eu acredito nisso, que o Alexandre de Moraes tem tanto poder e intimida tanta gente que as pessoas não têm coragem de falar. E um exemplo disso, que eu acho que é interessante a gente trazer de novo à tona, é como ele foi influente na questão da Marielle Franco. O PSOL, né, que sempre defendeu a bandeira da Marielle Franco, que foi assassinada, e primeiro quis jogar no Bolsonaro, daí viu que não era Bolsonaro, mas continuaram defendendo, ficou silente quando o Alexandre de Moraes liberou da cadeia, colocou em prisão domiciliar o mandante do assassinato da Marielle Franco. Nem a Aniele Franco, que é a irmã da Marielle Franco, não falou nada, o PSOL ficou quieto. O PSOL que nunca fica quieto pra nada, o que mais entra com a ADI, com ação no Supremo, é o PSOL. E para eles se curvarem a um ministro, significa que esse ministro tem muito poder. A gente não sabe o tanto que ele tem de poder. Mas aí quando a gente fala no Exército, eu acho que é interessante também resgatar a fala do José Múcio durante a Roda Viva, que é o atual ministro da Defesa do governo Lula. Ele diz que não houve golpe. Ele, ministro do Lula, fala que não houve tentativa de golpe durante uma entrevista. Então tem pessoas se manifestando, claro que não de maneira tão incisiva quanto a Gazeta do Povo, quanto parlamentares de direita, influenciadores, mas há pessoas que não acreditam nisso, né? O Sr. Jobim é outro, enfim, o Aldo Rebelo, a gente já falou algumas vezes. Então tem várias pessoas se posicionando, falando não houve nenhuma tentativa de golpe, é insanidade a gente tratar isso como tentativa de golpe, o máximo são os baderneiros. As câmeras também não mostraram quem são esses baderneiros que estavam lá, né? O Flávio Dino, que era ministro da Justiça na época, sumiu com as imagens, então algumas das provas sumiram. E aí a gente tem essa situação de uma perseguição tão intensa que o Alexandre de Moraes faz com todo mundo, seja qual aspecto político for. Eu vou resgatar também nessa parte de liberdade de expressão que a gente sempre volta à tona, mas é interessante ver como ele agiu para silenciar opositores. E não foi só pessoas de direita que foram silenciadas. Ele mandou derrubar a rede do PCO, Partido da Causa Operária, um partido comunista no Brasil. Mandou derrubar a rede social de um partido que criticou ele, ainda que seja um partido de esquerda, extrema esquerda. Então a gente está falando de um psicopata realmente, alguém que ele não se contém para silenciar os seus opositores. Então eu imagino que deve ter um monte de gente que sabe de muita coisa e não tem coragem de se manifestar, de falar, assim como a gente vê alguns casos evidentes, como o caso da Aniele Franco. Como que a irmã da Marielle Franco não fala um A quando Alexandre de Moraes manda soltar o mandante do assassinato da sua irmã? Ela não falou nada, o pessoal ficou quieto. Então eu acho que sim, a gente está diante de um cara que tem um poder tão grande que a gente não sabe o que ele é capaz. Algumas pessoas sabem, como o Tagliaferro, né, o assessor dele, ele vazou as mensagens que ele diz que ele tem medo também de ser morto, pensou em fugir do país, ou seja, a pessoa próxima ao Alexandre de Moraes falou que sofreu ameaças. Você enfim, um caso citou problemático. o Tagliaferro disse que em momento apropriado ele iria abrir a boca e falar. Esse momento apropriado nunca chega, pelo jeito, já faz um tempo que ele saiu com essa. É outro também que faria bem à República se contasse o que sabe. Marcília. O áudio, Marcília. De novo? Temos o problema do Marcília. Marcília chega nesse horário ali. Censurou. O microfone está cansado. Alguma coisa acontece, mas ele volta daqui a pouquinho para comentar com a gente aqui. Bom, vamos seguir com mais áudio. Temos mais 2 áudios ainda para expor e daí teremos outros assuntos também ligados a esse tema e ao noticiário do dia. O Mauro Cid reclama do que ele chama de volatilidade das mídias sociais de direita. E as próprias mídias sociais de direita são voláteis. Né? Sai na Veja alguma besteira, sai no Globo alguma besteira, no Globo, aí todo mundo começa a dar porrada em mim. Aí quando sai alguma coisa positiva que eu falo, aí ó, tá vendo? O presidente não fez nada. Só que quando é para me criticar, me criticam. Quando é para elogiar, para defender o presidente, entendeu a lógica das mídias sociais? Quando é para achar um culpado, eles miram no culpado, martelam o culpado, traidor e não sei o que, para proteger o presidente. Quando é uma matéria positiva, né, é o presidente que foi, não é o cara, né, que foi bonzinho. Foi como aconteceu. Quando eu falei, eu não falei mesmo, que eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe. Só que o que acontece? Eles vão defender o presidente, não vão me defender. Aí eu fico neutro. Mas se sai alguma coisa assim, diz que teve golpe. De novo, essa contradição, né? O camarada está jogando contra o próprio time, fazendo gol contra,
e está reclamando dos companheiros que não passam a bola para ele, que não são solidários a ele. Marcília, você tem o contato, temos o áudio do Marcília? Fala aí, Marcília. Me ouve agora? Agora sim. Perfeito. Opa. Acho que deu uma travada, eu não sei, às vezes dá uma travada e o áudio vai embora. Enfim, vamos descobrindo. Já aconteceu, né, outra vez, a gente chega lá e descobre. Áudios vazados e temos áudios mutados, né? Duas realidades aí, nós estamos com esse probleminha aí. Você vê, que bom, né? Que bom que os meus não são vazados. Mas o Cid, aliás, esse último áudio que a gente ouviu agora é exatamente o áudio a que eu me referi anteriormente, né? De que ele tinha essa carência em relação à imprensa, mídia de direito, né? Uma mídia social de direita, como ele menciona. Enfim, um pouco carente de ganhar louros da imprensa. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu acho que quem espera louros da imprensa, eu acho que está mirando no lugar errado. A imprensa não serve para aplaudir ninguém, minimamente tem que ter um bom senso aí o Cid. E como a gente já falou, né, ele se comportou de um jeito, claro, que vai ser criticado, e sobretudo porque é uma delação que é insólita, é uma delação que não se mantém, é uma delação que vai para lados diversos, né? Não é algo firme. Quando você tem alguém, pelo menos, que está convicto do que está fazendo, mas não, ele vai lá e delata e depois diz que não é bem assim, né? Tipo, chuta e depois afaga, né? Bom, você precisa ter uma convicção a respeito daquilo que você está fazendo, assuma o que você fez e mantenha. Então o Cid não faz isso. Esses áudios todos, eles mostram, né, que a hesitação que o Cid possui durante o depoimento, e a gente assistiu isso na semana passada, a torto e a direito, elas também ocorrem fora dos autos, fora do processo, fora da sala de audiência. Ele parece que ou é uma pessoa indecisa, ou se tornou uma pessoa indecisa depois que assumiu esse compromisso com o STF. Vamos a mais um trecho, o último, daí a gente vai também discutir um pouco os próximos passos do STF. De novo aqui, Mauro Cid diz que os amigos a quem ele desabafa não podem fazer nada. E quem poderia fazer alguma coisa, não faz. E não precisa ir longe. Até hoje, Gabriela fica irritadíssima. O Valdemar deu entrevista, falou do Max, falou do Cordeiro, não falou de mim. Né? A Raia falou, que legal, né? O Valdemar não defende o Max, o Cordeiro não te defende. Então, assim, é complicado. É complicado você se sentir isolado. Eu tenho amigos, tem você, o Paulo, tem amigos que a gente pode desabafar, a gente pode conversar, mas que tu não tem força para fazer nada. Né? Quem tem força para fazer alguma coisa, está com as mãos amarradas. Né? Não sei quanto ele tem de amigos também, né, depois dessa. Queimando amizades, modelo Mauro Cid. Pois é, porque os amigos que foram delator premiado do Mauro Cid, nesse caso, né? Ele estava confiando na pessoa dos áudios que delatou também tudo. Mas eu acho que fez bem, porque essas provas são importantes para um dos processos judiciais mais importantes que o Brasil enfrenta na história. E só uma complementação do que o Marcília falou, eu fico pensando o que o Mauro Cid pensou, assim, não, agora eu sou delator premiado, eu não vou falar que houve golpe e vou ser aplaudido na imprensa. Não é assim que funciona, a imprensa relatou as inconsistências da fala dele, porque quando ele é delator, a imprensa tradicional pensava, não, agora ele vai falar um monte de coisa, que o Bolsonaro quis dar golpe e tudo mais. Não falou, então a imprensa falou, houve inconsistências, ninguém aplaudiu ele, ninguém falou parabéns por dizer que não houve golpe. Então eu não sei de fato o que passou na cabeça dele, ele achou que sendo delator e não delatando de fato um crime que não existe, ele ia ganhar aplausos de alguém, mas não faz sentido. Pois é, é interessante a parte que ele fala, é complicado você se sentir sozinho. Ora, meu amigo, acho que isso é consequência das suas atitudes, das suas decisões, né? Quando você escolhe dar as costas para o grupo que você tinha, você fica naturalmente sozinho. Então, quando você assina uma delação para falar sobre um crime que nunca existiu, por mais que nessa delação você fale que esse crime nunca existiu, você ainda topou dar uma delação sobre isso. E lembrando, ele foi preso por outro motivo. Por que ele não fala, olha, vocês não me prenderam por causa do cartão de vacina, então eu não vou dar depoimento nenhum sobre golpe, que não existiu golpe. Por que eu vou dar depoimento sobre golpe que não existiu?
Seria o lógico a se fazer a decisão correta, mas ele vai lá, escolhe dar depoimento para ver se ele ganhava alguma coisa. Então, eu acho que quando ele assina a delação, ele está pensando nele. E o resultado é isso, ele fica sozinho, porque ele só pensou nele. Se pensasse nos outros, se pensasse na verdade, nos fatos, do próprio Bolsonaro, no grupo e todos que estão sendo perseguidos, jamais ele tomaria essa decisão. E agora está sofrendo as consequências dessa atitude. E claro, quando ele fala da imprensa, vai lembrar que quem mais está ajudando ele é a Veja, vazando todas as conversas, as mensagens, mostrando a verdade, porque, sinceramente, se dependesse dele trazer isso à tona ou sair e tal, a imprensa me parece que está sendo a maior aliada dele nesse momento. Marcília? E uma coisa que eu acho que a gente tem que abordar é o seguinte, veja, se ele nunca usou a palavra golpe, se ele acha que não houve golpe, ele está delatando o quê? Qual é a delação que ele foi fazer, então? Quer dizer, então a gente tem aqui que entender qual é o ponto. O ponto é ele foi lá e mentiu por coação, coagiram, fizeram o que contra ele? Né? E ao fazer algo contra ele, ao invés de denunciar o que estavam fazendo, ele foi e topou, digamos assim, que aquelas pessoas que o estavam coagindo vencessem a batalha e arrancassem dele uma verdade ou uma mentira como se verdade fosse. É isso? Bom, se é isso, ele não dá para ser aplaudido, né? As pessoas vão lá e me forçam a dizer algo que não aconteceu, porque, veja, se a gente está aqui partindo do pressuposto de que é um delator e que esse delator, portanto, houve um crime e que esse delator escolheu o caminho de ser o X9, como se diz na gíria, né? De ser aquele que conta que os colegas cometeram um crime. Poderia ficar quieto, poderia ficar do lado dos que cometeram o crime e pronto, mas não, escolheu estar do lado dos que o acusavam ou dos que acusavam os seus colegas. Mas não é isso. Pelo que ele está contando, o que esses áudios revelam, eu não falei em momento algum que houve golpe. Bom, se você não usou a palavra golpe, você quer dizer o quê? Então que não houve na sua visão golpe? Se não houve na sua visão golpe, não há crime. Se não há crime, você está delatando o quê? Você está delatando uma coisa lícita? Você está delatando a legalidade? Pô, não tem delação de legalidade. Eu não delato alguém, pô, fulano é muito amoroso. Opa, tem aqui uma delação. Fulano, ele age dentro das normas. Opa, temos aqui uma... Não, a delação não é isso. Então ele não precisava, não deveria delatar. Então o que ele está dizendo é que ele optou em falsear a verdade para ceder a uma pressão do Estado. Bom, meu caro, se você escolheu esse caminho, não é só uma questão de traição, é uma questão de você ter sido corrompido. Se você topou ser corrompido, você quer ser aplaudido por isso? Pois é, quando a pessoa chega a um ponto desse, talvez chegue no ponto seguinte, que é a exaustão da mentira, e aí o camarada resolve falar a verdade. Quem sabe o Cid ainda vai fazer isso, vai chutar o pau da barraca, como se diz, e vai falar, ó, não tem mais nada com essa delação, aconteça o que acontecer. Mas isso a gente está imaginando, né, que talvez a pessoa pudesse ter aí uma recaída de consciência, é só uma elucubração cá entre nós. Bom, vamos explorar algumas tecnicalidades do direito agora. O Mauro Cid, ele disse que nunca usou a palavra golpe, como lembrou aqui o Marcília, na delação. No próprio interrogatório dele no STF, semana passada, que durou mais de 3 horas, ele evitou bastante, como eu disse, essa palavra de golpe de Estado. O advogado Eduardo Kuntz, que divulgou as gravações, lembrou que Cid parecia estar dividido entre o seu papel de delator e o fato de ter uma admiração fervorosa por Bolsonaro. O que estaria provado é que não houve voluntariedade na delação. E sem esse requisito, e eu começo com Marcília, sem a voluntariedade, Marcília, a delação tem que cair? Tem que cair, com absoluta certeza. Aliás, nesse debate que eu mencionei que eu participei agora à tarde, é engraçado que a minha debatedora começou dizendo isso, que o Cid, ele disse que ele estava ali espontaneamente.
E aí, na minha vez, eu até disse, bom, mas Galileu também disse que estava ali espontaneamente negando a sua própria teoria. É óbvio que a pessoa vai... Um sinal de que ela está coagida é ela dizer que ela está ali espontaneamente. Só que ela está dizendo que está espontaneamente sob coação. Pô, é óbvio, né? Então, assim, o ponto aqui não é necessariamente... a gente não pode se fiar no fato de que ele tinha um advogado ali do lado, porque o advogado pode também estar sendo coagido. Quantos advogados? O Moraes não deixou nem o rapaz jantar lá direito, e super de bom humor. Imagina de mau humor. Se o Cid estava chorando, imagina o advogado, se não estava também eventualmente passando por algum tipo de coação, ou se não estava vendo o seu cliente sob coação e tendo de anuir com isso. Quantas vezes advogados, por exemplo, não passam por situações como essas? Quantas vezes, por exemplo, eu já não estive em casos em que eu virei para o meu cliente e falei assim, você vai dizer isso? Você vai abrir mão do seu direito? Você vai agir dessa forma? Então é o seguinte, meu querido, assina aqui um termo de que você está fazendo isso porque você quer, porque daqui 3, 4 anos o cara bate na tua porta e se arrepende. Então, eu não sei, pode acontecer. A gente então tem que entender que muitas vezes estava ali o Cid dizendo-se espontaneamente naquela situação, mas justamente por estar coagido. A ausência da espontaneidade é um motivo fulcral de anulação da delação. Porque, é claro, o cara é um colaborador voluntário. Aliás, esse é o nome, colaborador voluntário. Pô, se ele está lá por coação, não é voluntário. Isso cai por terra a delação toda. Isso parece o roteiro desses aplicativos, Netflix, etc., né? Porque é tão improvável, tão maluco as idas e vindas, as voltas que dá, que parece que saiu da cabeça de um roteiro de ficção científica, mas é a realidade do Brasil hoje. Estamos discutindo aqui essa delação do Mauro Cid, que tem tanta inconsistência, tanta mentira, que dá a impressão para falar assim, não precisava nem debater isso, era só pegar e baixar uma régua e ó, acabou. Mas o Moraes disse, não é o momento ideal do processo para se debater isso. Quando ele for debater, que saída eles vão encontrar? E uma das grandes evidências dessa coação que o Marcília falou, né, de que para você falar que está livre, espontânea vontade ali, muito provavelmente você foi coagido, é o tempo de prisão do Mauro Cid. Ele foi preso, uma prisão preventiva para que seja feita uma delação premiada e seja válida, deve durar no máximo 90 dias. E deve ser revista ali, né, os motivos dessa prisão. A gente teve o Deltan aqui, semana passada, falando sobre esse assunto, falou, olha, na Lava Jato, a gente nunca teve uma prisão preventiva sem justificativa por mais de 90 dias, sem ser revisitados os motivos, sem ser colocado ali a justificativa. No caso do Mauro Cid, não. Ele ficou meses preso, por causa do cartão de vacina, para chegar o momento da sua delação. Aí, quando ele delatou, depois disso, ele foi solto. É uma grande evidência de que o tempo da prisão dele foi para que ele delatasse. Só isso já basta. Conta os dias, passa dos dias, o número não bate. Então ele ficou preso para delatar. Quer ver outra evidência? Solta a Veja solta a matéria lá, falando que ele mentiu no depoimento, tarará, não sei o que vazou a informação. O que acontece? Ele volta a ser preso. Para falar que a matéria da Veja estava inválida, que o depoimento dele ainda estava válido. Ou seja, ele foi preso para manter o seu depoimento, a sua delação de pé. E essas idas e vindas à prisão deixam muito claro para o Cid que ele está nas mãos do ministro, né? Sim. Ele vai, volta, a polícia bate, retorna à casa dele, entrega. Ele sabe que ele é como se fosse um pacote que vai de um lado para outro conforme a vontade e o humor do ministro. Por isso uma pessoa tão acuada. É usado como marionete, né? Saco de batata. Saco de batata. Saco de batata. Bom, eu quero... Era só esse o comentário. Era só isso que eu queria dizer. E olha, quem já levou um saco de batata de um lado para o outro sabe que exige esforço, né? Dificuldade das batatas que ficam amassadas, né, no transporte, que o camarada que tem que fazer o serviço. A batata não dá para você ameaçar, né? Deixa a batata presa um tempo lá, que ela se mexe sozinha, esse caso dá. Daqui a pouco vão dizer que a gente chamou o Cid de batatão, coisa que vale, né? Ou batatinha. Mas agora, daí o Kilton fala assim, você com as tuas piadas de tiozão, você e o Deltan. É duro ter um adolescente na bancada aqui, viu, Marcília? Eu diria também que essa batata tá frita.
Meu Deus, os cabelos brancos falando. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Convidar você que está assistindo a Gazeta do Povo, nosso programa Última Análise, porque tem novidade chegando. Nessa semana, o nosso time de colunistas recebe o reforço com a chegada de Ítalo Marcilli, médico psiquiatra e um dos nomes mais influentes do país quando o assunto são os dilemas do nosso tempo. Para marcar essa estreia, a Gazeta vai liberar o primeiro artigo dele de forma gratuita. Para receber o acesso, basta se cadastrar no link que está na descrição do vídeo ou pelo QR Code que aparece na sua tela. Não perca essa oportunidade. A coluna do Ítalo promete ser leitura essencial para quem quer refletir com profundidade sobre os tempos atuais. Então, para o advogado que divulgou as conversas, a delação premiada de Mauro Cid é como o sistema nervoso de um corpo. Se essa parte é retirada, o sistema nervoso, a delação, então todo o corpo, ou seja, as provas derivadas não funcionam mais. As provas se tornam nulas, ele disse. Vocês ainda veem alguma forma de o STF tentar salvar a delação do Cid ou de rescindir o acordo, mas salvar as supostas provas apresentadas? Ou aquela teoria de que a árvore envenenada envenenou os frutos de uma vez? Acho que o problema dessa tese do advogado, Tosi, é que ele esquece que essa investigação do golpe não é mais um ente vivo, um organismo vivo com consciência, já é um zumbi. Já está morto e andando por ordenamento do Alexandre de Moraes. Não tem mais nenhum embasamento justificável, seja a delação do Cid, seja qualquer outra evidência, a suposta minuta do golpe que ninguém nunca viu, nunca ouviu, nunca passou na mão de ninguém. Não existe evidência nenhuma para manter isso de pé. O que mantém isso de pé é a vontade dos ministros. Não encerra, não acaba. São inquéritos infinitos que abrem e nunca fecham. O Marcílio pode até comentar mais sobre a recusa do STF de encerrar o inquérito essa semana, o inquérito das fake news. Ou seja, vai prolongando até a gente achar o que a gente quer. Isso não é baseado em direito nenhum, isso não é baseado em lei nenhuma, isso não é baseado em Constituição nenhuma, é na mera vontade política, eu digo, não só vontade individual, mas vontade política dos ministros, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Sim, a peça principal desse processo todo é a delação do Mauro Cid. Ela deveria ter sido invalidada, já pelos diversos vazamentos que teve na Veja. Diversos vazamentos, não foi um vazamento, foram alguns, foram 3, 4 no mínimo. Mas continua de pé, porque se ignora a lei e o que prevalece é a vontade política. Então, quando o Barroso fala que nós derrotamos o bolsonarismo, é isso que eles estão fazendo. Eles não querem ver se a lei é válida ou se não é válida, eles querem derrotar o bolsonarismo. Eles querem prender Bolsonaro, seja por cartão de vacina, seja por golpe de Estado, seja por interferência na BIM, seja por qualquer outro motivo, seja por joias, baleia. Eles querem um motivo para prender ele e é isso que estão tentando procurar. Com Mauro Cid ou sem Mauro Cid. Perfeito, exatamente. Motivos para anular a delação existem vários. A gente estava discutindo aqui sobre se ele deu essa delação de maneira voluntária, mas eu acho que o principal é a mentira, né? Que ele mente que não usou rede social durante o processo de delação e usou, ou seja, uma prova concreta. Dá para cair, só que não vai cair, porque não é sobre o Mauro Cid, não é sobre essa delação, esse processo, é sobre a incansável vontade do Alexandre de Moraes de colocar o Bolsonaro atrás das grades. É só sobre isso, e tá tudo bem para o Alexandre de Moraes fazer um processo inteiro, um julgamento inteiro com base numa delação premiada que tem que cair, porque não vai cair. E não importa que não tenha outras provas, não importa que ele tenha uma série de celulares apreendidos e não encontra uma prova, não importa que os advogados conseguem juntar provas sem ter acesso a esses celulares e essas provas nem entram no processo, porque é só a vontade do Alexandre de Moraes. Ele está fazendo isso há muito tempo, desde quando ele era presidente do TSE em 2022, que ele usou a máquina, usou o TSE para derrubar uma série de matérias que falavam sobre o Lula, que criticavam, ou o documentário do Brasil Paralelo que ia falar sobre o Bolsonaro, que ninguém nunca nem viu o documentário, agora já viu porque agora está disponível, mas na época que ele derrubou, ninguém tinha visto, mas como o título era "Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro, vamos derrubar um documentário", ou seja, o Alexandre de Moraes faz isso pelo menos desde 2022, salvo engano, desde antes disso, que ele usa do seu poder para derrotar o bolsonarismo, como disse o Barroso, e agora ele tem tudo na mão, né? Ele tem um processo de golpe de Estado. É claro que ele vai até o final, independentemente de prova, de Mauro Cid, vai achar a BIM, vai buscar outros argumentos, porque ele quer ver o Bolsonaro atrás das grades. Para ele não basta estar inelegível, tem que estar preso. É essa a intenção do Alexandre de Moraes. Tinha um programa de televisão de 1900 e bolinhas que se chamava Balança, mas não cai. Balança, mas não cai essa delação, Marcília? Pô, esse daí eu não vou nem procurar qual é a data para você não ficar mais exposto ainda do que eu já deixei na última intervenção do Ponte de Miranda.
Olha, essa delação, até no programa com o Deltan, ele explicou muito bem, tecnicamente, todo esse aparato para o que acontece quando uma delação é contestada, uma colaboração premiada, enfim, a pessoa chama de delação, esse nome pega muito melhor, muito mais. E veja, tem duas possibilidades. Tem como uma delação ser contestada, mas ela não ser inteira, ela não ser inteira afastada. É possível que, por exemplo, você derrube o delator, vamos dizer assim, e que as provas que ele trouxe aos autos permaneçam. Por isso que é possível rescindir uma delação, que é isso que o Deltan estava muito bem explicando outro dia, ou anular. Você anula tudo. Você rescinde, você tem a chance ainda de manter o que até aqui o delator disse. Então ele perde os benefícios, mas o que trouxe de prova para os autos fica. O problema é que, como a gente tem dito aqui, o que o Cid trouxe para os autos, só ele trouxe para os autos. Só ele. Então, ele disse que o Felipe Martins estava na reunião do dia 7. Bom, mas ninguém mais disse isso. O Freire não disse isso, o Garnier não diz isso, ninguém diz isso. Onde estava o Felipe Martins? Dentro do bolso do Cid? O Garnier chega a dizer, não lembra do Felipe Martins. O Freire diz, não, o Felipe Martins, na polícia ele falou, possivelmente, depois ele diz, não conhecia. Bom, óbvio que então, se só o Cid diz isso não pode parar de pé se a delação do Cid cai. A outra coisa que ele diz é que nessa reunião que foi um desabafo, que foi tratada como uma conversa de bar com Salgadinho e Guaraná, lembram-se disso? Até teve essa piadoca do Moraes durante o depoimento, Salgadinho e Guaraná não é bar. Enfim, muito bem. Quem disse que aquilo tinha uma intenção de quebra democrática, a única pessoa que estava dizendo era o Cid. Então não dá para parar de pé essa informação, e muito menos agora que esse áudio é vazado com uma contra-informação. O problema não é apenas ele ter mentido, portanto. O problema não é apenas ele ter quebrado o dever de silêncio, de sigilo. O problema é que, inclusive nos áudios vazados, ele desmente aquilo que ele estava dizendo antes, que aquilo haveria uma intenção de quebra democrática. Então ninguém mais está dizendo que aquela reunião era uma reunião de quebra democrática, ninguém mais está dizendo que a tal da minuta para a decretação de um estado de sítio tinha uma intenção golpista, e ninguém mais está dizendo que o Felipe Martins estava nessa reunião. Só o Cid. Como é que para de pé? Se só ele, se tudo está pendurado nele. Então se ele cai, tudo isso tem que cair junto. Esse é o ponto. O problema é que se tudo isso cair junto, se a minuta não era de golpe, se a reunião não era golpista, e se o Felipe Martins não estava lá, precisa liberar o Felipe Martins ontem. Precisa liberar essas pessoas todas, porque se elas não estavam lá para dar um golpe, se elas estavam lá para desabafar, o que o STF está julgando? O desabafo do Bolsonaro? Estamos julgando aqui se o Bolsonaro desabafou de forma lícita ou ilícita? Óbvio que então nada mais para de pé. O ponto é esse. O ponto é que a delação não derruba tudo, necessariamente. Mas nesse caso, sim, porque a única pessoa que está mantendo isso de pé é o Cid. O problema também, por outro lado, é esse. Se só o Cid está mantendo o processo de pé, óbvio que o Cid é indispensável para o Moraes. Mesmo que a delação premiada do Cid venha a cair e com ela toda a base da narrativa de golpe, o fato é que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível no STF e com novos processos sendo abertos contra ele. Nesta semana, 3 ministros do Supremo disseram a fontes da grande imprensa que não adianta eleger um presidente de direita achando que esse presidente poderá dar indulto a Bolsonaro depois de tomar posse. Essa hipótese tinha sido levantada pelo senador Flávio Bolsonaro. Segundo esses ministros, o perdão é inaplicável quando se trata de crime de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Para justificar isso, eles invocaram um acórdão do STF de 2023, quando a Corte cancelou o indulto dado por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Vamos lembrar o que diz aquele trecho do acórdão que está aí na tela? Admitir que o presidente da República, por supostamente deter competência para a edição de indulto, possa criar a seu entorno um círculo de virtual imunidade penal é negar a sujeição de todos ao império da lei, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos aos postulados republicanos e democráticos.
No julgamento de Daniel Silveira, o ministro Luiz Fux afirmou também à época que atentar contra o Estado Democrático de Direito é um crime impassível de anistia, uma cláusula pétrea que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, poderia suprimir. Ou seja, antes de Bolsonaro receber qualquer indulto, será preciso derrubar a condenação por atentado contra o Estado Democrático de Direito, o que pode acontecer nas próximas semanas. Nesse contexto, pergunto, um indulto a Bolsonaro será possível se ele for eleito, se for eleito um presidente da direita, um presidente conservador no ano que vem, que o presidente eleito tenha esse ânimo de perdoar, de dar o indulto? O STF está falando, não. Já está dando spoiler, né, Tosi? O que quer do que não quer. Falou, ó, não adianta vocês quererem, porque eu não vou deixar. E quem manda aqui no Brasil sou eu, senhor ministro Alexandre de Moraes e os meus outros ministros, companheiros, colegas. Mas para isso precisa ter uma condenação de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Precisa da condenação, mas agora eles falam que precisa da condenação, né? Depois eles vão falar que investigação já basta, que acusação. Porque isso daí não poderia ser alterado nem pelo Congresso. Agora eles atuam como se fosse até uma constituinte, de estar mudando cláusula pétrea. Então é um negócio muito absurdo. Isso, de novo, foi final de 2023, convenientemente, né, depois dos atos do 8 de janeiro e tudo mais que aconteceu. Então a gente vê o STF mudando de entendimento conforme a necessidade política do momento. E esse é mais um caso. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, governador de Minas Gerais, já declarou diversas vezes que se ele for eleito, vai conceder o perdão ao Bolsonaro. E está feito, está falado. Vários governadores têm declarado isso, se não me engano, o Caiado falou a mesma coisa, governador de Goiás. Então, a gente tem visto essa vontade, porque o Bolsonaro ele fez uma seara de novos políticos. Ele colocou muita gente para renovar. Os governadores aí que a gente vê, Sul, Sudeste, Tarcísio, Zema, a gente vê Ratinho, enfim, diversas outras pessoas com nome para postular a presidência, enquanto na esquerda a gente só tem o Lula. E claramente a gente vê o STF querendo o Lula de volta, sendo reconduzido em uma reeleição à presidência. Porque o Bolsonaro e qualquer um que queira conceder o indulto, o perdão ao Bolsonaro, não é bem-vindo. O bolsonarismo não é bem-vindo, ele precisa ser derrotado. Então, para isso, a gente vai fazer acordo, vai mudar a Constituição, vai legislar, vai fazer uma constituinte, o que precisar para não conceder perdão a ele, porque ele merece não só a cadeia, merece nunca mais voltar ao cenário público ou ao cenário político. Essa é a minha visão sobre o que tem definido o STF sobre o Bolsonaro. Perfeito, e sobre isso realmente, agora a gente vê essa mobilização de vários governadores, não só, mas nomes fortes na direita se mobilizando, já que o Bolsonaro está inelegível, estão aproveitando esse vácuo de poder também para se colocar à disposição. Caiado falou que daria o indulto ao Bolsonaro, inclusive assisti a entrevista dele no Roda Viva, em que ele reforça isso, fala que daria o indulto, chama todas as pessoas de baderneiros, fala que não passa disso. Ele é questionado ainda, fala, não, mas na época o senhor criticou, né? O senhor falou que era um absurdo. Ele, sim, é um absurdo invadirem o Congresso, mas precisa de tudo isso, precisa desse julgamento que está levando aí 3 anos para colocar na prisão um opositor político, então ele está incisivo nessa pauta. O Zema é outro que já falou sobre isso. Só que qual que é a minha visão nesse momento? Agora é um momento delicado para a direita, né? Quem que o Bolsonaro vai escolher para ser o seu sucessor? O Eduardo Bolsonaro, a gente também já discutiu isso aqui no programa algumas vezes. Também eu vejo que a chance de virar mais um alvo do STF aí, se tornar inelegível por conta das ações dos Estados Unidos, embora isso tudo seja um grande absurdo, é totalmente legal e legítimo ele estar fora do país, conversando com autoridades de outro país. Inclusive, isso pode até ser considerado parte de um trabalho de um parlamentar, até porque ele era presidente de uma comissão de relações internacionais, mas tudo bem, ele saiu do mandato dele de deputado e foi para os Estados Unidos. Tudo bem, sem nenhum problema. Mas pode ser que também se torne inelegível. E aí, o que a gente tem com isso? Quem vai ser o nome que o Bolsonaro vai apoiar, que vai ser firme nesse indulto? Porque é comprar uma briga com o STF, que pode revogar o indulto e pode prejudicar muito o mandato de um presidente que decida fazer isso. Então eu vejo que muitos oportunistas vão tentar surfar nessa onda para dizer que daria um indulto, mas a gente tem que analisar de maneira fria quem que vai conseguir fazer isso. Dar o indulto ao Bolsonaro, anistia para essas pessoas que estão todas presas. É um momento delicado, obviamente todo mundo vai falar sobre isso, os da direita, né, eles sabem que é uma pauta importante, as pessoas estão pedindo sobre isso, mas quem vai ter o pulso firme de manter essa decisão até o final, eu acho que é essa avaliação que o Bolsonaro está fazendo agora, nesse momento. Quem é a pessoa que merece o apoio dele? E há um problema aí, né, Marcília? Porque as pessoas parece que não buscam a justiça, que a justiça seja feita, mas pensam assim, que o Bolsonaro fique preso, que o Bolsonaro seja libertado. Não é só sobre o Bolsonaro, é sobre centenas de pessoas, é sobre um processo que tem muitos vícios, muitos erros, muitos absurdos,
Então não dá para personalizar isso. Apesar de a gente estar falando aqui do indulto para o Bolsonaro, mas não é só o interesse do Bolsonaro. É uma questão de fazer a justiça prevalecer e o devido processo legal tantas vezes invocado nesse debate. O condenado é o Bolsonaro, é o bolsonarismo, é a direita, tudo isso entra como um sinônimo. A gente está condenando, portanto, também as instituições, a política dentro do país, a legitimidade da democracia, enfim. Quer dizer, o ponto é esse: para condenar o Bolsonaro e para excluir o bolsonarismo do jogo político, do tabuleiro do ano que vem, eles estão condenando o Estado inteiro. Esse é o ponto. Todos nós estamos condenados a ter o nosso Estado submetido à subjetividade, o direito submetido à política, para que eles consigam esse intento, que é de condenar o Bolsonaro, impedir que o Bolsonaro... eu tenho dito isso, vale aqui dizer de novo, que o bolsonarismo se torne uma espécie de PSTU. É isso que eles querem. Que o bolsonarismo vire um PSTU, que ninguém não tem chance de se eleger, fica lá meia dúzia de pessoas gritando, batendo palma para maluco dançar. É isso que eles esperam, ou gostariam que o bolsonarismo fosse, mas o bolsonarismo resiste a isso. E hoje em dia, se quer a clareza, o que é bolsonarismo e o que é direita, essas coisas são meio utilizadas como sinônimos muitas vezes. Muita gente de direita não é bolsonarista, mas fala com o bolsonarismo, recebe até bênção do Bolsonaro. Então, quer dizer, isso tudo é muito confuso. Condenar o Bolsonaro e o bolsonarismo hoje é condenar a direita, é condenar a oposição. E se você condenar a oposição e ficar falando sozinho, é condenar a democracia. E aí esse é o grande perigo. E é por isso que em alguns momentos a gente pega algumas figuras, como aquele Rui Costa do PCO, que, enfim, incrivelmente vem criticando o STF, Rui Costa, né, eu acho que é do presidente do PCO, não é isso? Ou como, por exemplo, Aldo Rebelo, que é um esquerdista histórico, no entanto, ele preserva, ele defende as liberdades, porque a gente não está aqui falando não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta de pessoas que estão acabando com o Estado, com a estrutura do Estado, com as instituições como um todo. Esse me parece ser o grande ponto, e o ponto que passa às vezes percebido da maior parte das pessoas. Em setembro, teremos um novo presidente no STF, o ministro Edson Fachin vai assumir. E o Fachin deu a entender que vai levar numa toada um pouco diferente. Ele afirmou nessa semana o seguinte: disse que o STF precisa ter uma atuação contida e respeitosa aos limites constitucionais e que não cabe à Corte legislar. Ao direito o que é do direito e à política o que é da política, disse o Fachin. Não são palavras gratuitas, tem um contexto isso, e eu jogo para o Marcília, começando ao contrário aqui a nossa roda de comentários. Não são palavras gratuitas, né, Marcília? Mostra aí que o Fachin pretende dar um outro rumo, mas terá Fachin musculatura para tanto? Não. Eu nem acho que ele queira isso. Eu acho, veja, eu tenho essa notícia, para mim, ela precisa ser lida junto de uma notícia que saiu ontem, que é de que os ministros pretendem fazer com que os inquéritos permaneçam ativos o ano que vem. Então foi dito que os inquéritos das milícias digitais, que é o mais maluco de todos, que é o que, por exemplo, investiga o Elon Musk, e que milícias digitais, o que é milícia digital? Qualquer coisa. Então é um inquérito que pode investigar até o Elon Musk. Imagina você que está aí nos ouvindo, se não pode ser alvo também dessa investigação. Ninguém, então, está livre. Esse inquérito vai estar aberto o ano que vem. Eles disseram claramente que vai estar aberto para que não haja ele vai ser usado como uma espécie de escudo contra disseram eles, né? Os ministros em off disseram isso, mas reservadamente, coisas gostam de dizer. Disseram que esse inquérito vai ser aberto como um escudo contra ataques à regulação às redes sociais, como ataques contra as decisões vindas do processo do golpe, ou seja, o STF está se preparando nesse inquérito para ali ser duro. Como esses inquéritos são tocados pelo Moraes, que é a linha dura, e o Fachin não é um ministro linha dura, todo mundo sabe, né? O que vai acontecer? O país vai ser governado não pelo presidente do STF, o país vai ser governado pelo relator dos inquéritos.
quem vai mandar mesmo no país são os inquéritos. Quem vai mandar mesmo no país é o relator dos inquéritos no ano que vem. Quem vai presidir, o presidente do país no ano que vem, é o relator desses inquéritos que vão estar ativos. O Fachin vai ser a rainha da Inglaterra, entendeu? Ele vai ficar falando isso, que tem... o STF não pode legislar, o STF não sei o que, essa fala cor-de-rosa, mas quem vai estar na linha dura, na linha de frente, é o Moraes e os seus inquéritos favoritos. Que também no TSE, o ano que vem, será o Nunes Marques, né? Salvo engano. Que também não é linha dura. Também será engolido pelo Alexandre de Moraes, se eu entendi direito. Sim. Deixa eu complementar Tosi, essa fala do Fachin com algumas, eu resgatei aqui rapidinho, algumas falas do Barroso antes dele assumir a presidência do STF. Olha que crônico, ele fala o seguinte: o Supremo não pode se converter em legislador positivo com frequência, deve intervir apenas em casos excepcionais quando há omissão institucional. Outra frase: há momentos em que o Supremo precisa deixar a política para os políticos e não substituir a vontade popular. Aí ele vai lá e fala na UNE, derrotamos o bolsonarismo. Tudo bem. Pensava que era só o Mauro Cid que era bipolar? Ele continua: precisamos fazer com que o Supremo volte a serviço como uma instituição imparcial, técnica e moderada. E o perdeu Mané, né? Fica para depois. Aí ele continua: não se pode combater fake news com censura prévia. A liberdade de expressão é um valor democrático fundamental. Parece que colocar daí a regulação das redes sociais em pauta e votar favoravelmente não entra nesse mérito, né? Era outra pessoa, eu dizia, estava bêbado, né? Não era eu que estava falando. Hoje é outra coisa. O Kilter, será que é o STF que está escrevendo certos editoriais de jornais por aí? Olha, aí essa sugestão... Cada hora diz uma coisa? É você quem diz. Mas com certeza a gente vê um óbvio e claro posicionamento dos ministros para as câmeras, né? Para ficar registrado nos autos, nos livros do direito, e aí eles vão lá e fazem outra coisa. Não duvido nada que o Fachin faça a mesma coisa quando assumir. Perfeito. Esse comentário dele, essa fala, é feito no lançamento de um livro de 10 anos que ele está no STF, salvo engano, né? E o curioso também, contando um pouquinho da minha experiência, é que quando isso aconteceu, a nomeação dele em 2016, ele foi nomeado pela Dilma, eu era estudante da Universidade Federal do Paraná aqui de Direito, em que ele era professor de Direito Civil. Então todo mundo se mobilizou por ele, e assistimos juntos a sabatina no Senado, a fala dele era completamente diferente na época, né? Um professor renomado de Direito Civil. Ah, culpa sua. Então. Culpa minha, não. Culpa da Dilma. Foi você, foi a sua experiência. Eu não, mas enfim, a gente vê essa fala do Fachin vindo agora, né, quando precede a presidência dele, do STF, é algo lindo de ver, né? A gente concorda, eu concordo em tudo que ele está falando, mas na prática ele foi tão omisso quando várias dessas coisas que ele fala não aconteceram. Essa fala final aí, o direito ao direito, a política, ela é linda, mas na prática o STF ele está sendo político em todas as ações que a gente assiste, desde falar do bolsonarismo, quando o Barroso fala nós derrotamos o bolsonarismo, até o Gilmar Mendes inaugurando obra, sem contar o Alexandre de Moraes, que a gente já gastou muito saliva aqui falando de todas as ações políticas que ele faz, Carmen Lúcia dando entrevista no Fantástico, ou seja, todo mundo ali é político e age de cunho abertamente político. Gilmar Mendes inaugurou uma obra do irmão, onde já se viu isso acontecendo. É surreal, e aí a gente vê o Fachin com essa fala linda, assim, como se a gente não enxergasse o que estivesse acontecendo no STF. Então eu admiro a fala, acho que se ele levasse isso em prática seria excelente, mas é difícil sustentar, é difícil a gente achar que ele, enquanto presidente, vai ser tão diferente de quanto ele foi como ministro, porque ele nunca repudiou nenhum de seus colegas que fizeram coisas contrárias ao que ele tem falado agora. Mas claro, a gente torce pelo Brasil, então torce que de fato ele seja um presidente do STF melhor do que os que o antecederam. O problema é que tem aí um trator de esteira, né, no caminho dele, que não vamos nem nominar, a gente sabe quem que é. Bom, o que não dá para passar batido hoje no noticiário, Marcília? Putz, hoje o noticiário foi todo tomado por isso, né? Eu acho que essa questão que a gente está abordando aqui, eu estava até pensando, né? Como a gente vai lidar com ela quando eles desmentirem, né? Quando isso for desmentido. Eu acho que
a gente precisa também fazer aí, né, que eu ter um levantamento dos desmentidos do STF, né? Cada hora dizem uma coisa, esse vai e vem, eu tenho dito, essa jurisprudência sanfoneira, sem nenhuma alusão aqui ao Gilson, nada a ver com o assunto, mas essa jurisprudência aí sim sanfoneira do STF é que tem nos ocupado. Eu acho que vale, só para não passar batido, a última notícia de que, a pedido dos advogados, o Moraes mandou que descobrissem quem publicou a minuta do golpe no Google. Olha as nossas ameaças democráticas. Vamos agora descobrir quem publicou a minuta do golpe no Google. Então, parece que isso foi pedido. E aí a minha questão, eu até mencionei isso nas redes, curioso, o advogado pediu, Moraes decidiu, Google vai dizer quem publicou. Que estranho, né? Não era até ontem a internet uma terra sem lei? Agora tem lei, tem decisão, tem como responsabilizar as pessoas, tem como descobrir quem foi. Engraçado, né? A pessoa que fez isso vai ficar um pouco envergonhada porque tem erros de português ali, errou o nome do tribunal, vai ficar chato pro camarada que pôs no Google, né? Complicado. Alguma coisa que não dá para passar batido para vocês? Tem o Gilmar Palusa, né? Que estão anunciando aí que vem aí o próximo Gilmar Palusa em Lisboa. Você foi convidado? Deus me livre. Eu ainda não abri minha caixa postal. Não saberia dizer, meu caro. Olha, mas eu acho que não dá para passar batido. Mudando um pouco o assunto, mas um assunto extremamente importante, quem sabe para um próximo última análise, é o conflito entre Irã e Israel, que está complicado, com uma possível interferência aí dos Estados Unidos. Acho que é um noticiário aí para o nosso público ficar de olho e a gente falar sobre isso, quem sabe, no próximo dia com um especialista em relações internacionais aqui. Muito bom. Eu acho que um assunto, Tosi, é a abertura, né, do CPMI do INSS. Hoje o Hugo Mota leu lá os requisitos para a abertura da CPMI. É o primeiro passo regimental para ser instalada uma CPMI na Câmara, no Senado, como é mista, né? Então aí a gente vai ter agora os partidos indicando seus respectivos deputados e senadores para participarem. E, não sei, mas tá com cheiro de impeachment do Lula isso aí, viu? CPMI, assim, reta final, desaprovação lá em cima, imposto, inflação, tá todos os fatores levando para isso daí. Gente, muito obrigado pela conversa, obrigado pela participação na última análise. Marcília, até o nosso próximo encontro amanhã. Obrigado, Anne, obrigado, Kilter. E obrigado especialmente a você que esteve com a gente. Acompanhe sempre os nossos debates de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, aqui no canal da Gazeta do YouTube, com a reprise no dia seguinte. Até mais. Tchau.